Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então a nossa quarta aula desse quarto bimestre. O conteúdo da aula de hoje vai ser este aqui, unidade de quantidade de matéria, que só acrescentar aqui, nós chamamos de mol. Lembram, crianças, que uma das atividades das aulas anteriores foi criar uma unidade de medida? Então, essa unidade de medida chamada quantidade de matéria, ou mol, na verdade, uma unidade de medida que os químicos usam para determinar justamente quanto que tem de matéria em determinada substância, em determinado composto e por aí vai. Então, crianças, isso daqui foi uma unidade criada com um padrão, e esse padrão é usado até hoje. Lembram que eu já falei que já houveram unidades de medidas que foram descontinuadas ou fizeram desuso delas? É a mesma coisa aqui. Essa unidade ela é usada no cotidiano dos laboratórios, das indústrias. Mas se uma nova unidade de medida for criada e que melhor se adeque a esses padrões, essa que nós estudamos hoje, ela vai ser deixada de lado e vamos usar uma medida mais prática, mais produtiva, digamos assim. Tá bom, crianças? Esse conteúdo está localizado na página 27 do seu caderno do aluno. Novamente, crianças, aqui eu peço desculpas, que ainda eu não tenho o caderno do aluno no formato digital. Então eu tive que tirar uma foto do seu caderno do aluno para estar explicando esta atividade. E lá na página 27 vai ter esse texto aqui, ó, tá? Que está justamente descrevendo a unidade de quantidade de matéria que nós chamamos de mol. E aqui, crianças, eu quero que vocês façam a leitura mais profunda desse texto e se atentem a o que está em negrito. Então aqui, ó, tem mol. Então com certeza mol é uma parte importante desse texto. Preste atenção para estar definindo o que é mol. E aparece este número aqui, ó, 6,02, aqui é ponto, vezes 10 a 23 átomos. E esse número equivale a 1 mol. Crianças, eu tenho que deixar destacado o seguinte. Olha, presta atenção, 6,02, até aí parece um número comum, né, do nosso dia a dia, vezes 10 a 23. Crianças, 10 a 23 é este número seguido de 23 zeros. Então vai ficar um número gigantesco. E aqui tem um número. Esse número aqui, ó, equivale a 602 sextilhões. Então esse daqui é um número impressionante. Então 1 mol, aqui nós estamos falando do átomo de carbono, em 1 mol de átomos de carbono, eu tenho 602 sextilhões de átomos de carbono. Ou seja, e isso vai equivaler a 12 gramas. Então, crianças, os químicos estabeleceram um padrão e esse padrão serve para a gente fazer comparação com os demais átomos. O padrão que foi seguido aqui foi usando o átomo de carbono. Tudo bem, crianças? E aqui depois temos algumas comparações. Ó. Então, ó, 1 mol de átomos de sódio, que não é a mesma coisa que carbono, vai ter a mesma quantidade de átomos. Só que o único detalhezinho aqui, crianças, é o seguinte. O carbono tem um tamanho, o sódio tem outro. Então, isso daqui, depois lá, em termos de massa, não vai dar a mesma quantidade de 12. Tá certo, crianças? Tá? Então aqui é a mesma coisa, só para nível de comparação, a gente pegar aqui 10 bolinhas de ping-pong e você pegar 10 bolas de futebol.
embora a gente tenha a mesma quantidade, 10, nesses dois comparativos, se eu tivesse uma balança, a quantidade que daria lá na balança seria maior com 10 bolas de futebol, porque ela tem um tamanho maior. Então, isso que eu expliquei aqui para vocês, a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio aplicado para átomos. Os átomos não têm o mesmo tamanho, então eles vão ter lá na balança, entre aspas, porque não tem como pegar um átomo e colocar numa balança, eles terão valores diferentes. Como as bolas de ping-pong têm valores diferentes do que bolas de futebol. Beleza, crianças? Eu quero então que vocês façam a leitura desse texto e façam esta atividade aqui, ó. Elaborar um resumo sobre essa unidade chamada quantidade de matéria. O que é mol, a quantidade de partículas que representa e qual que vai ser a minha unidade. Essa é a primeira atividade. Na atividade 1F, eu vou ter essa tabela aqui que me dá as massas atômicas. E um detalhezinho, tá? Eu vou ter que pedir para que vocês depois consultem outra tabela com os nomes. Então aqui, por exemplo, ó, carbono, aqui não tem os nomes, então você vai ter que procurar aí no seu próprio caderno do aluno aonde tem o carbono, tá? Por quê? O símbolo aqui do carbono é a letra C maiúscula. É essa aqui, ó, crianças. Então, ó, aqui, massa de átomos de carbono. A resposta está logo abaixo do meu símbolo, que vai ser 12. Então, ou seja, em 1 mol de massa, perdão, em 1 mol de átomos de carbono, eu vou ter 12. 12 aqui é U. Esse U aqui é a unidade de massa atômica. E aqui a massa molar desse elemento. O que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o mesmo número. Então, o que significa esse 12? Que em 12 gramas, tá aqui, eu tenho 1 mol de... aqui, ó, que tá embaixo eu fiz aqui para vocês, ó. 12 gramas por mol. Esse número aqui é exatamente esse aqui, último que eu coloquei aqui nessa tabela. O que isso significa, professor? Que em 12 gramas eu tenho 1 mol e eu vou ter 6,02 vezes 10 deixa eu colocar aqui, a 23 átomos. Isso é para o carbono. Para o oxigênio, para o magnésio, para o lítio, para o alumínio e para o ferro, vocês vão localizar números diferentes nessa tabela. E aí, obviamente, os números vão ser diferentes aqui. E os símbolos também, obviamente. Então, crianças, prestem atenção. O único pedido que eu faço para vocês é que procurem o nome do elemento químico e achem aqui o símbolo. Debaixo do símbolo está o número que vocês vão completar essa tabela. Tudo bem, crianças? Tá? E feito isso no seu caderninho, você me manda para este e-mail ou para esse zap, se você preferir, com o assunto atividade 11/11 com seu nome e série. Tá bom, crianças? Vou ficando por aqui essa semana. Se cuidem. Aguardo, tá bom, as atividades. Tchau, tchau, crianças.